Boa tarde, estamos retomando a reunião da Comissão de Fiscalização e Controle. Esta segunda parte é para apurar denúncia da servidora Elizabeth Cristina Ribas, razão do processo 050-2023, iniciado em 27 de março por esta comissão, após o recebimento de denúncia pela servidora em questão. E a denúncia se refere a atendimento do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. Eu vou aqui pedir ao vereador Guilherme Berriel, por favor, membro da comissão. A servidora já está conosco. Para esta reunião, nós convocamos somente a servidora, para nós termos a oportunidade de ouvi-la enquanto membros da comissão. E vou pedir ao vereador que faça a leitura da página 1 do processo 050, que foi o ofício da senhora Elizabeth para a comissão. A Comissão de Fiscalização de Controle da Câmara Municipal de Bauru. Venho, através desta comissão, pedir por justiça por conta do que aconteceu comigo. Tenho depressão e, por conta disso, estou sendo, às vezes, afastada do meu trabalho para mudar medicamentos que muitas vezes não estão fazendo efeito. A partir do 4º dia, passei por perícia, e foi o que aconteceu. Eu troquei a medicamentação e, para uma melhor eficácia, levaria 20 dias, já que eu tomo medicamentos bem fortes e meu organismo é mais resistente a resultados positivos. Esses medicamentos eu nunca tinha tomado e tive algumas reações, mas eu sei que faz parte do tratamento. Então foi marcada a perícia. Quando me falaram quem era a perita, eu já fiquei apavorada e levei minha filha, já que eu não estava me sentindo bem. Mas eu nunca levei ninguém, sempre fui sozinha. Mas desta vez eu realmente estava bem pior, não conseguia nem ir ao mercado sozinha. Para começo de assunto, a profissional colocou a minha filha para fora da sala e trancou a porta. Olhou meu prontuário e disse que isso não existe, depressão, que é frescura para não trabalhar, que eu não tinha nada, dando a entender que eu estava fingindo. Aí eu assinei um papel, levantei esbravejando e saí da sala. Ela veio atrás, não lembro o que ela disse. Todos do setor vieram ver o que acontecia e pediram para que eu me acalmasse. E eu gritei: como me acalmar se sou tratada como lixo por esse ser humano? E ela voltou e disse que eu era vagabunda. Minha filha falando que não era assim, que eu tive câncer. Então ela respondeu: ela deveria ter morrido. E saiu correndo. Nós fomos atrás, mas ela sumiu. Todos os funcionários ouviram em alto e bom som que eu fui chamada por vagabunda. Sendo assim, finalizando, quero deixar claro que só fui atendida por essa profissional de nome Lisley Gislaine de Oliveira Serigato, CRM 104685, por falta de opção, e ela está ali por opção e concurso. Tudo o que ela precisava fazer era acatar o laudo da profissional que me afastou. Afinal, ela não é psiquiatra? Bauru, 27 de março de 2023. Elizabeth Cristina Ribas. Na oportunidade do protocolo deste processo, dona Elizabeth, a senhora nos narrou que deste ocorrido, e segundo a senhora que não teria sido a primeira vez, decorreu também o registro de um boletim de ocorrência de autoria conhecida que a senhora procedeu na sequência desse acontecimento. Eu vou pedir mais uma vez ao vereador que faça a gentileza de ler o boletim, o registro da ocorrência narrado pela
Senhora Elizabeth. Comparece neste plantão policial a vítima, noticiando à autoridade que, na data e hora dos fatos, passou por perícia médica em virtude de ser funcionária pública municipal. E, na ocasião, a médica perita que lhe atendeu, de nome Lisley Gislaine de Oliveira Serigato, lhe proferiu ofensas, dizendo que a mesma possui um prontuário de vagabunda, que a mesma estava ali pois não quer trabalhar. E ao saber que a vítima já teve câncer, a mesma disse que deveria ter morrido. Segundo a vítima, todas as ofensas foram feitas na frente de funcionários do local. Nada mais. Bem, posto isso, nós resolvemos tornar este reclamo, esta denúncia, um processo. E por quê? Naturalmente, a Comissão de Fiscalização e Controle da Casa não pode, em nenhuma circunstância, ser confundida com a Justiça, não é? Seja ela do trabalho, seja ela civil, nem tampouco com as atribuições do Sindicato dos Servidores Municipais. Isso em circunstância alguma. Ocorre que, por inúmeras vezes, na qualidade de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, eu fui procurada por servidores. Tem, inclusive, aqui um que recebi hoje, de uma outra questão, e que, igualmente, nos chama a atenção para a conduta ou apontamentos feitos no SESMIT. De forma que o acúmulo de considerações, quando não é 1, 2, 3, 4, quando há um número muito grande, você pode realmente, né, estar diante de uma conduta reiterada e que pode estar violando direitos dos servidores municipais. O SESMIT precisa trabalhar dentro de normas rigorosas, não é? Que são técnicos ali, peritos, é o que a gente imagina, cuja prática, cuja ação tem a ver com o desenvolvimento do trabalho funcional desses servidores, com o seu futuro, não é? E até mesmo com o fim dele. Não é? E sendo um espaço onde, inclusive, os servidores, vítimas de assédio, né, e de outras situações que podem, inclusive, trazer o adoecimento de servidores, que às vezes já estão adoecidos, né? É o que ela está dizendo. Numa narrativa de superação de um câncer, se você não encontra da parte daqueles que devem te atender adequadamente, você pode passar a ter um outro problema de ordem psicológica, né? E que pode atrapalhar você com a sua família, com a sua saúde, com a sua alimentação, com o seu trabalho, com o seu convívio na sociedade. Então, este que é o processo que iniciou, vereador Guilherme, eu estou tornando ele a coluna dorsal de todos os outros que nós recebemos. Nós vamos, a partir desse processo 050, anexar todas as outras reclamações que nós temos para análise da gravidade e para tentarmos entender, até porque temos agora, para o dia 31 de maio, uma audiência pública aqui nessa casa sobre o assédio moral no serviço público municipal. Então, a oportunidade de hoje, dona Elizabeth, é para que nós possamos ouvi-la. Não e não só nós, essa é uma reunião pública, não é? Então, isso está sendo transmitido, não é, ao vivo. Esse é um material que vai ficar aqui nos arquivos da casa. Qualquer um pode acessar o canal do YouTube da TV Câmara, o próprio site da TV, enfim, e ver o que está acontecendo e nos acompanhar. Inclusive, a gente já deixa, com todas as observações feitas aqui, né, de que a comissão não se confunde nem com o sindicato, nem com o Ministério Público do Trabalho, nem com a Justiça, não é? Mas, como é uma comissão que tem a prerrogativa, pela lei orgânica do município, pelo regimento interno, de fiscalizar
todos os atos do Poder Executivo e Legislativo, e como essas ações são ações de governo, porque são servidores do governo, que podem estar violando o direito de outros servidores, é nosso dever apurar. E apurar neste sentido, o de que os preceitos legais sejam cumpridos e de que nenhuma prática, né, odiosa, como é o assédio moral, possa ocorrer e se perpetuar dentro da esfera do trabalho na administração, no poder público. Então, agora nós queremos ouvi-la, que a senhora possa nos contar o que aconteceu para que isso fique registrado aqui a partir desse processo 050. Bem-vinda, viu? Boa tarde. Fique tranquila, a senhora está aqui na Casa de Leis, que é a casa do povo. Pela primeira vez eu estou me sentindo assim. Eu tenho 30 anos de prefeitura. Não quis me aposentar justamente por conta da depressão. Trabalho num lugar maravilhoso, interajo com as crianças, eu sou a palhaça do lugar. Mas eu tenho problemas internos na minha casa, que não vem ao caso, que provoca essa depressão em mim. Só que tem épocas que aflora mais. E quando aflora mais, eu vou no médico, ela muda o remédio, ou melhora, né? Como eu tomo muito remédio controlado, o meu organismo vai criando resistência. Então, como a doutora explicou, dona Beth, a senhora precisa de 20 dias para esse remédio agir. Como quando eu comecei a tomar a sertralina, ela falou, é 1 semana. Eu comecei numa quarta, no domingo me deu uma crise desesperadora, eu fui até o pronto atendimento, a médica falou, não adianta, é 1 semana. E, realmente, na quarta-feira seguinte, eu levantei rindo como se nada tivesse acontecido. Nesse dia, aconteceu que eu passei pela doutora Milena, e ela aumentou, porque eu cheguei e falei para ela, doutora Milena, eu quero morrer, eu preciso morrer, eu não estou aguentando mais. E ela falou que, nossa, o que está acontecendo? Você estava melhor, a coisa e aumentou o remédio. O remédio está aqui. E, nessa altura, ela me aumentou o remédio, eu já mandei fazer, comecei a tomar, mas, a partir do 5º dia, a gente tem que passar pela perícia médica. Remédio de ansiedade e depressão. Ansiedade, de ansiedade. A senhora pode ir? Posso. Se não for nenhum incômodo pessoal para a senhora? Não, eu tomo esse. Eu tomo esse. Eu tomo esse. Eu tomo esse. E eu tomo este. Todos esses remédios de uso diário. Esse é a bupropiona para acordar. Fala no microfone. Esse é a bupropiona, que é para mim acordar e me manter estabilizada. Esses 2 é para mim conseguir dormir. E, no dia, era essa a medicação que eu tinha começado, que é muito forte. E ela realmente me tirou meio do ar, e eu nunca levei ninguém, mas nesse dia eu levei justamente porque, quando se trata, quem é a perita? É a Lisley. Todo mundo entra em pânico. Não é só eu. Todo mundo entra em pânico. Porque já sabe que ela vai humilhar, que ela vai pisar, que ela vai... A Lisley é a perita. É a perita. Ela vai massacrar, ela te leva à loucura. Ela te olha de uma maneira sarcástica, ela vai te minando de uma maneira sutil até ela chegar onde ela quer. Parece que ela tem prazer em ver a gente se desesperar. Nesse dia, ainda eu comentei com ela, falei, doutora, eu estou sentindo o mesmo medo que a senhora sentiu um dia que a senhora contou para mim que foi assaltada lá na praia. Eu nunca tive medo de nada. Bom, no meu caso. E aí eu tomo esse para dor. E aí eu pedi para ela, falei, olha, ela falou, eu vou te dar 15 dias. Eu falei, mas a médica falou para mim que eu preciso dos 20 dias para fazer efeito, porque eu trabalho com criança. Só já imaginou se dá um surto em mim? Se dá alguma coisa, eu trabalho no berçário. Eu pego criança no colo, eu lido com crianças. Não, porque é assim mesmo, isso aí é conversa. Ah, imagina, depressão não existe. Isso é conversa de quem não quer trabalhar. Olha o seu prontuário. E aí eu fui, sabe, até que eu perdi mesmo, levantei, eu nem assinei o papel, eu assinei, larguei, não lembro direito. Eu sei que eu saí correndo para fora, e nisso saiu todo mundo.
que tem as três... o SESMIT funciona assim. A entrada, o senhor que dá o número, a moça que faz a ficha do lado de cá, aí você continua, tem 3 funcionários desse lado, aí tem mais uma porta e fica o pessoal lá no fundo, que é a psicóloga, mas não sei quem mais fica lá no fundo, inclusive os pessoais da limpeza, né, que toma conta ali. E eu saí desesperada, falando um monte, que eu não lembro direito, eu só lembro que a pessoa chegou em mim e falou, calma. Eu falei, calma como, se eu sou tratada como um lixo? E ela já estava longe. Quando ela escutou lixo, ela voltou. Lixo não, vagabunda. Você não passa de uma vagabunda. Você é uma vagabunda. Isso ela disse um monte de vezes. E eu levei 30 anos criando filhos e eu nunca deixei de trabalhar. Até hoje eu escuto ela dizendo isso para mim. Fica calma, pode se recompor. A gente entende. Desculpa. Aí, imagina, a gente entende. Aí minha filha falou, não fala assim com a minha mãe. Minha mãe teve 2 câncer. Ela falou, teve 2 câncer? Pois ela devia ter morrido. Aí eu sentei e veio uma funcionária da limpeza, me ofereceu um copo d'água, todos ouviram. Se todos negarem, vão negar porque tem medo dela. Inclusive, uma das funcionárias lá já teve problema psicológico por causa dela. Eu não vou citar nome porque eu não tenho direito. Cada um luta por si. Certo? Mas todos ouviram, inclusive 2 senhores que estavam lá fora, 2 senhores de cabeça branca que são funcionários, olharam para a minha cara e deram risada. Como quem diz, palhaça. E eu saí dali desnorteada, sem saber o que fazer. Aí liguei para a Mara, que graças a Deus a gente na merenda, tem a merenda, isso eu falo, antes da Mara e depois da Mara. Eu jamais imaginava que a senhora iria na minha casa. Jamais. Quando eu vi a senhora chegando, eu passei, acho que mais mal do que da hora que ela me chamou de vagabunda, porque eu nunca imaginei. Aí foi quando a senhora me atendeu, me acolheu, e eu me senti mais segura, mas, pelo amor de Deus, me fale qualquer coisa, mas eu não quero ficar de frente com essa senhora, porque até hoje eu escuto o tempo todo. Se eu fecho, às vezes, o olho, meu marido me pega chorando, ele fala, o que foi? Eu falo, eu não sou vagabunda. Eu não sou vagabunda. Se eu não morri, é porque Deus tem algum propósito na minha vida. Talvez o propósito seja esse, gritar que existe uma Lisley no mundo para destruir a gente, porque quando a gente vai ali, por pior que a gente seja, a gente quer um alento. Não, olha, vai dar tudo certo. Não, olha, porque falar para um depressivo, mas você tem tudo. Você tem carro, você tem moto, você tem sítio, você tem casa. Por que você está assim? Não queiram nunca passar por depressão. É a pior doença, porque você não tem onde pegar, você não tem como explicar, você não tem como mostrar ela. Ela te machuca, ela te corrói, ela te leva para o lixo, você se sente um lixo, você se sente um nada. Você não se sente mãe, você se sente impotência, você se sente... A morte é a melhor coisa para quem tem depressão. Só que tem um Deus... Isso é em momento de desespero que a gente entende, mas não é não. Que não dorme. E é nesse Deus que eu me apego, e é esse Deus que vai fazer eu ir até o fim contra essa senhora. E eu grito, se for preciso, na avenida, na Batista, em qualquer plenário. Ela me chamou de vagabunda e disse que eu deveria ter morrido. E quem negar daqueles que estavam lá estão mentindo. Isso eu falo na cara de qualquer um de lá do SESMIT. Todos ouviram. Todos. A senhora teve um gesto muito importante, que é o da coragem. Que aqui a gente fala, né, vereador?
que a gente ouve as pessoas, a gente acredita nelas, mas nós temos, como nós estamos no poder público, a gente só pode trabalhar naquilo que está no papel. E a senhora colocou no papel. Mas a senhora tem a ver com isso, porque eu assisto a senhora falando, e a senhora me deu essa coragem, a Mara me deu essa coragem. Se existe uma Estela e uma Mara, vai ter que existir uma Beth também. E eu estou aqui para lutar, porque der e vier, ela pode me escorraçar do jeito que ela quiser, porque ela tem dinheiro, ela tem poder, ela deve ter alguém muito importante que mantém ela lá. Você entendeu? Porque não é possível uma mulher escorraçar, humilhar, pisar do jeito que ela pisa. Eu estou com a gravação de uma amiga aqui, que ela está exigindo que a moça leve para ela. A moça teve depressão, foi nela, porque o filho também tem problema. Passou pela Verena, a Verena deu o atestado do filho para o filho levar para a escola. O filho não é funcionário da prefeitura. Ela levou o atestado dela para a doutora Lisley. A doutora Lisley quer que ela pegue o atestado do filho e as receitas do filho e leve para ela, porque senão ela não vai aceitar o atestado da moça. E a moça vai ficar com 10 dias de falta sem, como se diz assim, sem justificativa, e corre o risco de ser mandada embora. Ela está em desespero, ela não sabe o que fazer. Ela também disse que falou que a hora que precisar, ela grita, assina e faz qualquer coisa. Trabalha lá comigo, ela não está trabalhando, ela está correndo atrás, abonando, para ver se consegue reaver esses documentos, que a Forbete, da onde que eu vou tirar? Você quer falar, vereador? Não, uma outra amiga minha... Deixa ela falar para a gente entender melhor o caso. Né? Uma outra amiga minha, muito antiga, disse que viria, não sei se vem. Ela rasgou o documento. Rasgou o documento. A moça tem mais de 20 anos. Hoje, nós não divulgamos para outros casos, né? Como a senhora colocou no papel e formalizou, nós vamos agora, a partir daqui, né, vereador Berriel, abrir o processo para que outras pessoas que queiram igualmente formalizar, em se tratando de casos nesse mesmo esteio, a gente tem prerrogativa de fiscalizar para ver o que é que está acontecendo. Porque antes da senhora e antes da Mara, nós não tínhamos voz. Podia falar para quem quisesse. Ela continuava do mesmo jeito. Tanto que a gente pedia, ligava. Que hora que ela vai estar? Ah, ela vai estar à meio-dia. Então você me põe às 10 horas da noite. Ah, que hora que ela vai estar? Vai estar às 10 da noite. Você me põe daqui 3 dias. Não foi mal que eu perco 3 dias de serviço. De medo que a gente tem dela. Medo, pavor. É pavor que a gente tem dela. Pavor. Isso eu falo para qualquer um. É que nem eu falei para a senhora. Se tiver que pegar esse microfone e sair ali agora, no meio da rua e gritar o que eu escutei dessa mulher, eu grito. E grito também que o SESMIT inteirinho ouviu. Veio gente de lá do fundo para ver o que estava acontecendo. De tanto que ela gritava e batia no peito. Ela falou isso para mim umas 10 vezes. E eu retruquei. A vagabunda é a senhora, vagabunda é a senhora, vagabunda é a senhora. Não vou falar que eu não falei. Falei. Mas falei, nem sei por que eu falei também. Porque não tinha o que falar ali. Não tinha reação. Não tinha o que eu fazer. A médica é ela. A médica é ela. Ela podia até dizer, olha, dona Beth, eu não tenho condição de dar os 15 dias. Mas a senhora volta, então, na sua médica, pede para ela dar mais. Ainda a minha médica falou, eu falei, doutora Milena, ela vai cortar. Ela falou, não vai mal, vem aqui que eu dou mais. Ela tira, ela humilha não só a gente, mas o profissional. O que o profissional está fazendo lá, então? Então, a gente não precisa de psiquiatra, não precisa de ortopedista, nós não precisamos de ninguém. Nós vamos na doutora Lisa e está tudo resolvido. Ela faz o que ela quer, quando ela quer, do jeito que ela quer. Até o atestado de outros profissionais de dentro do... Ela já cortou, meu. Ela não reconhece? Não. Se ela cismar, ela não reconhece. No caso, até de ortopedista. Uma vez o doutor Lamônica falou para mim que ela precisava ver uma doença exposta, aí ela acreditaria.
Elizabeth, a reunião de hoje era para isso, para você estar aqui conosco numa reunião pública da comissão, né, reafirmando aquilo que você já apresentou. Nós teremos desdobramentos disso, a senhora será novamente chamada. Eu venho quando Nós vamos abrir para que outras pessoas que já haviam, de forma individual, procurado e não formalizado, abrir um tempo para que as pessoas possam trazer essas informações. Eu quero, se essa sessão Sim. todo mundo pode assistir, eu quero pedir, por favor, para que as pessoas tenham coragem de vir e falar, porque senão vai acontecer que nem acontece com o negro, com o aleijado. Nós vamos estar sempre por baixo. Nós vamos ser sempre os Barnabé jogados para baixo. É isso que vai acontecer. Então, tem que ter coragem de vir aqui e parar. Não precisa fazer nada contra ela. Para. Olha, a senhora para de fazer o que a senhora está fazendo. É porque ela é tão servidora quanto qualquer outro servidor. E como Está sujeita às regras. Outro que me inspirou foi o jogador que passou ontem, que foi chamado de macaco. Ele falou, vou morrer sendo chamado de macaco, mas vou morrer lutando. Certíssimo, Vini. Mesma coisa eu vou dizer agora. Eu vou morrer ela chamando eu de vagabunda, mas eu vou morrer lutando e gritando para todo mundo. E nós vamos ouvir. E, dentro das nossas possibilidades, com as perspectivas que a lei nos permite, nós vamos investigar isso. Nós vamos ouvir outros que se somem nesse processo e vamos chamar o SESMIT e o governo. Espero que ela não faça nada de retaliação contra mim, que eu estou pronta para ela. Qualquer tipo de retaliação no serviço público também pode e deve ser denunciado, porque também é uma forma de assédio moral, de impedir que as pessoas falem. Mas aqui nós vamos ouvir sempre. Aqui ninguém vai nos barrar, não. Quem nos pôs foi os eleitores, né, Berriel? Só eles podem nos tirar. Ninguém mais nos segura. Eu quero agradecer, então, a presença da senhora hoje, a sua coragem. O processo 050 segue e a Comissão de Fiscalização e Controle, então, vai ouvir os demais até chegar o momento ali na frente que nós vamos chamar aqui o SESMIT e os secretários das pastas aí, que estão na perspectiva desses servidores e servidoras que trarão essas denúncias aqui para a gente. Sim, senhora. Tá certo? Tá certo. Obrigada, vereador. Eu que agradeço muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu nunca pensei que eu conseguisse chegar onde eu cheguei. Não, chega sim, aqui é a casa do povo. Nada mais havendo a tratar, então, nós damos por encerrada essa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle.